Depois de enviar para o Tribunal Constitucional a lei de estrangeiros, António José Seguro acaba no dia de ontem de promulgar a lei das burcas. Vamos ver com que fundamentação. Apesar de tudo, são boas notícias. Não são muitos os países que dentro da União Europeia têm este tipo de proibições, mas vamos ver a notícia e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Seguro promulga a lei das burcas, apesar de ser matéria de grande sensibilidade social e cultural. O Presidente da República promulgou a lei das burcas, aprovada pelo Parlamento em julho. Apesar de considerar a matéria de grande sensibilidade, o chefe de Estado fundamentou a decisão na integração social, não discriminação de género e segurança. Portanto, basicamente tentou arranjar argumentos progressistas que tendencialmente agradam ao seu eleitorado para justificar esta promulgação. Eu também não acho que seja aleatório que esta promulgação seja feita a meia de agosto. No meu entender, também há jogada política para ele fugir às responsabilidades da sua promulgação, fugir do ponto de vista das críticas do seu eleitorado, porque eu da minha parte não tenho qualquer crítica a fazer esta promulgação, mas acho que não é aleatório isto ser feito a meio de agosto, mas enfim, é o que é. Vamos ouvir a fundamentação, porque ele tenta utilizar argumentos progressistas para o fazer, que é algo um bocadinho chocante, mas que vale a pena ser lido. O Presidente da República promulgou a lei das burcas, aprovada pelo Parlamento em julho, apesar de considerar tratar-se de uma matéria de grande sensibilidade social e cultural, em que é difícil definir fronteiras. Só é difícil para um progressista, honestamente, porque não é difícil para mais ninguém. Numa nota oficial divulgada nesta terça-feira, o Palácio de Belém indica que António José Seguro promulgou o decreto da Assembleia da República que estabelece as regras de segurança e prevenção alusivas à identificação do cidadão a adotar em espaços públicos, que ficou conhecido como Lei das Burcas. Para o Presidente da República, estamos no domínio de uma matéria de grande sensibilidade, onde é de extrema dificuldade definir fronteiras e valorizar de forma equilibrada direitos e deveres. Não é? Não é. Repare-se numa coisa, não é propriamente difícil definir fronteiras. Se por alguma razão Vossas Excelências quiserem importar pessoas de alguma tribo qualquer que tenha como prática, sei lá, o canibalismo, não vejo qualquer dificuldade ou tensão entre direitos e deveres e dizer, meus amigos, se algum de vocês puser um pé em Portugal, o que eu acho que já é um risco, mas vamos partir do pressuposto que acontece, Vossas Excelências não vão manter as práticas culturais que têm na vossa tribo e no vosso país de origem. Mas essas são as práticas culturais que nós queremos manter. Bom, então podem mantê-las em casa, aqui em Portugal e na Europa. Canibalismo não é propriamente uma prática comum. Mas isto é um exemplo levado ao extremo para se perceber o que estou a dizer. Não há tensão nenhuma. Há um conjunto de princípios e valores pelos quais os próprios responsáveis políticos se deviam guiar, como figuras que deveriam estar dentro da história do país, tendo conhecimento da mesma, das suas práticas culturais, tomando decisões voltadas para o interesse nacional. Não é de grande dificuldade de perceber isso, e nós todos, obviamente que este exemplo que eu dei é levar o argumento ao extremo, mas levar o argumento ao extremo é a melhor forma de compreender a sua veracidade e viabilidade prática. No entanto, tendo em conta estes pressupostos e o conteúdo do diploma, após alterações legislativas introduzidas, o Presidente da República optou pela sua promulgação. A integração social e a não discriminação de género e a segurança resultante de decisões no mesmo sentido do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sustenta esta decisão. O Presidente da República partilha da convicção deste Tribunal no sentido de que o rosto ser considerado central à identidade e à comunicação humana, enquanto elemento mínimo de reconhecimento mútuo entre concidadãos. E, portanto, não há aqui uma vontade de dizer, há aqui uma barreira cultural que nós não ultrapassamos, identitária, histórica, que não é aceitável em Portugal. O que António José Seguro diz é o seguinte: o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz que sim, então eu também digo que sim. No fundo é isto, não há aqui qualquer vontade de defesa do interesse nacional. Para António José Seguro, admitir que as mulheres e só elas tenham de esconder todo o rosto implica uma assimetria incompatível com os valores de paridade e dignidade igualitária entre homens e mulheres, valores esses que informam as democracias europeias. Numa sociedade livre como a nossa, cada pessoa deve poder viver a sua identidade e as suas convicções enquadradas num conjunto de regras comuns que proporcionam uma vivência
convivência conjunta, conceito este aceito pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, acrescenta a nota de Belém. Portanto, não foi dito nada, não sei se se aperceberam, mas este parágrafo não diz absolutamente nada, mas o pouco conteúdo que se pode extrair deste parágrafo diz o seguinte: cada pessoa deve poder viver a sua identidade e as suas convicções enquadradas num conjunto de regras comuns. Reparem numa coisa, se há regras comuns, também há regras que não são aceites dentro de determinada sociedade. E o que é importante compreender é que nem toda a gente pode viver a sua identidade na Europa, por uma razão muito simples, porque algumas pessoas, parte delas, não todas, quando vivem a sua identidade, entram em conflito direto com as identidades europeias. E, portanto, nem todas as identidades e culturas são válidas e, no meu entender, há literalmente uma hierarquia de culturas em que as ocidentais estão no topo e não tenho grandes dúvidas disso, desde logo pelos outcomes que originaram. Mas esta ideia de que, bom, podem vir para cá todos e podem todos viver a sua identidade, não podem. As pessoas que acreditam que uma mulher tem que ser baleada porque mostrou um bocadinho de cabelo na rua não são bem-vindas. Eu não quero que essas pessoas vivam a sua identidade na Europa. Não podem viver, é tão simples como isso. Têm essa identidade, acham que isso são práticas culturais aceites, ficam por casa, que é uma boa forma de a viverem de forma plena. Na opinião do chefe de Estado, o rosto destapado constitui uma dimensão estruturante da confiança social, característica da sociedade portuguesa. A convivência cotidiana assenta no reconhecimento mútuo e na possibilidade de estabelecer uma relação direta entre pessoas. Esta regra comum é indispensável à vida numa sociedade democrática, livre e plural. É uma regra de convivência entre seres humanos com igual dignidade. E, portanto, lá está. Cita aqui um conjunto de conceitos criados, alguns deles, pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e apesar de saudar esta promulgação, porque é algo que tem que ser feito, não se pode simplesmente permitir, lá está. Entra aqui esta contradição por causa do parágrafo anterior, esta ideia de que, bom, têm todos que viver a sua identidade de forma plena, mas têm que obedecer um conjunto de regras, então não vão viver a identidade de forma plena, porque têm as regras, têm a identidade, e às vezes a identidade é contraditória com as regras. Mas lá está, isto é o espírito progressista de António José Seguro e de outras figuras que inclusive votaram nele, ou pelo menos que o apoiaram publicamente, e tem aqui esta constante tensão entre dizer, nós aceitamos todas as culturas e todas as culturas são igualmente válidas, mas há uma tensão evidente entre dizer que as culturas não são todas válidas, na medida em que, era o que eu dizia, daquela notícia que ficou conhecida e viralizou recentemente, não se pode dizer que é tão válida uma cultura onde um ser humano é tratado como um ser humano e as pessoas podem andar de forma tranquila na rua, e uma cultura que diz que uma mulher mostra um bocado de cabelo é apedrejada ou baleada. Não há igual validade e há claramente culturas piores, e este é apenas um dos pontos de vista. E, portanto, está promulgada a lei, pelo menos isso, não houve chumbo do TC, é um avanço, somos dos poucos países da União Europeia que vai ter uma lei destas em vigor, e, portanto, acho que apesar de tudo é um dia feliz para o país. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje, fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.